Oi, meu nome é Heloísa e eu vim falar um pouquinho sobre o conto O Enfermeiro. O enfermeiro conta a história de Procópio, que perto da sua morte ele decide fazer uma confissão. Procópio era um homem que trabalhava de copista. Copista era quem copiava citações. E no mês de agosto de 1859, ele recebe uma carta perguntando se ele conhecia alguém que quisesse trabalhar de enfermeiro para o coronel de uma vila. Ele, que já estava cansado de seu trabalho, ele decidiu aceitar ser um enfermeiro. Então foi ele até a vila. Chegando na vila, ele tem más notícias sobre o coronel, falando que o coronel era uma pessoa velha, muito chata, que não gostava de ninguém e exigia das pessoas. Mas mesmo assim, Procópio foi cuidar. No começo, o Procópio ele foi bem recebido, mas depois foi de mal a pior. Um dia, o Procópio estava cuidando de Coronel e o Coronel pegou um objeto e jogou no Procópio. Procópio, com muita raiva do Coronel, ameaçou ele colocando a mão na sua garganta. E com tanta raiva que ele estava, ele apertou com muita força a garganta de Coronel e o Coronel, como já era velhinho, acabou falecendo. O Procópio, muito desesperado, ele voltou à sua cidade. E lá na sua cidade, as pessoas consolando o Procópio, porque elas não sabiam que o Procópio tinha matado o Coronel, elas falavam que ele foi muito bom para ele, que ajudou muito o Coronel, que sempre estava lá quando ele precisava. E depois de um tempinho, o Procópio ele descobriu que o Coronel tinha deixado toda a sua herança, que era muito, né? Deixou toda a sua herança para ele. Aí o Procópio ficou pensando, nossa, eu matei ele e agora eu vou desfrutar da herança dele? Ficou pensando nisso por alguns dias. Daí o Procópio, de tanto que as pessoas falavam que ele era bom, ele acabou acreditando nisso e acabou desfrutando da herança do coronel. Aí, no final de sua vida, como um livramento do pecado, ele decide admitir que matou o coronel. Eu vou contar a história A Casa Secreta de Machado de Assis. Então, Garcia era um jovem estudante de medicina e ele tinha o costume de ir a um teatro perto da casa dele, que ele ia com muita frequência, e um dia ele encontrou um cara que ele já tinha visto de passagem outras vezes, e o cara se mostrava muito interessado ao filme, que era um filme com assassinatos, facadas, essas atrocidades. E o cara se mostrava muito interessado. Bom, muitos eventos aconteceram, os dois se viam com muita frequência, e daquele momento eles se conheceram, que foi um momento em que um cara todo ensanguentado apareceu perto da casa do Garcias, e aí o Fortunato estava lá naquele evento, e foi isso. E depois desse evento, várias vezes o Garcia e o Fortunato se encontraram novamente. Até que um momento o Fortunato chegou e chamou o Garcia para ir na casa dele jantar, e o Garcia foi. E nesse momento ele foi apresentado à esposa do Fortunato, que era Maria Luísa, como posso dizer, era escrita, pelo menos foi mostrada como uma jovem doce, bonita, gentil, e o Garcia se mostrou muito interessado por isso. Ou por ela, no caso. Bem, continuando. Aconteceu vários eventos nesse jantar, eles conversaram, riram e tal, até que eles chegaram a um momento de que Fortunato chamou o Garcia para fazer uma casa de saúde. E o Garcia falou, não. Só que aí o Fortunato continuou insistindo durante vários dias e o Garcia aceitou. Bom, o Fortunato, ele era o chefe dos enfermeiros, ele cuidava das dosagens, dos medicamentos, ele cuidava de tudo nessa casa de saúde. E ele se mostrava muito interessado por esse tipo de coisa, com ferimentos, enfermos, vamos assim dizer, e essas coisas. Bom, ele sempre se mostrava muito interessado e isso meio que intrigava um pouco o Garcia. Eles viraram muito amigos, porque eles já estavam na mesma área de trabalho, se viam com mais frequência. E um dia o Fortunato resolveu estudar anatomia e deu todo um auê lá, que ele começou a fazer experiências em gatos e cachorros.
E depois disso, ficou um pouco estranho. Ele percebeu que o Fortunato tinha umas ações meio estranhas a esse tipo de coisa com ferimentos, mas, né, relevamos. Aí, um dia, ele foi na casa da Maria Luísa e do Fortunato novamente, e quando ele chegou lá, a Maria Luísa estava desesperada e ele entrou no escritório do Fortunato e viu o Fortunato literalmente cortando as patinhas de um rato e botando ele no fogo. Só que o Fortunato não tinha percebido a presença do Garcia na sala. Claro, o Garcia ficou assustado. Mas enfim, depois que ele matou o rato, enquanto ele cortava as patinhas do rato, ele se demonstrava se sentir extremamente bem, extremamente satisfeito. E o Garcia ficou muito assustado com isso, mas, né? Porém, depois que o Fortunato terminou de matar o rato, ele olhou pro lado e deu de cara com o Garcia, e ele ficou muito assustado e fingiu que tava com raiva. O Garcia percebeu que ele tava fingindo e foi isso. Depois de um tempo, a esposa do Fortunato, a Maria Luísa, ela acabou adoecendo. Então, como eu posso dizer, o Fortunato ele se mostrou muito preocupado, muito aflito com aquela situação, porque ele amava muito a esposa, ele gastou com médico, remédio, com tudo, para tentar fazer a esposa dele continuar. Porém, ela acabou adoecendo. E quando ela já estava num estado terminal, o Fortunato simplesmente desistiu. Ele parou de ter reações, ele só ficava do lado da Maria Luísa, olhando horas a fio ela sendo consumida pela doença. Até que o momento que ela morreu, e no dia do funeral dela, tava lá o Garcia e o Fortunato. Até esse momento, o Garcia, sinto muito, o Garcia já tinha percebido que o Fortunato tinha muitas ações estranhas, assim, relacionadas a esse tipo de coisa, com sofrimento, mas, né, eles eram amigos ainda. Então o Garcia falou, cara, vai descansar. E o Fortunato pegou e saiu da sala, só que quando ele ficou espiando pela porta, e quando ele espiou, o Garcia tinha levantado da cadeira, ido até o caixão da Maria Luísa, levantado a Reginha, dado um beijo na testa dela e começou a chorar. O Garcia tava chorando pra caramba, ele tava muito triste, porque, né, ele sempre se mostrou muito interessado pela Maria Luísa. E o Fortunato ficou observando aquilo com o mesmo tipo de sensação que ele tinha quando ele torturou aquele rato, quando ele fazia experiências com os cachorros e com os gatos. Ele sentiu o mesmo tipo de satisfação, vamos assim dizer. E foi aí que o conto acaba. Eu vou falar sobre A Cartomante, que é um conto que se inicia com o diálogo entre Camilo, um homem ingênuo de 26 anos, e Rita, uma mulher bonita e formosa, também descrita como tonta, que possui 30 anos de idade. E a discussão se inicia quando Rita cita sua visita a uma cartomante, já que possui incerteza sobre o seu futuro amoroso com Camilo, e também que tinha medo de ele se esquecer dela. Ele, por outro lado, riu da situação, disse que ele queria muito ela e que seus sustos pareciam de uma criança, e a repreendeu por sair na rua descuidada, já que alguém chamado Vilela poderia vê-la. Ela disse que ninguém a viu, então a discussão se encerra aí. Camilo não é supersticioso e nega superstições e não acredita em cartomantes, mas ele decide deixar esse assunto pra lá, já que ele não ia acabar com as ilusões de Rita. Então, os dois se despedem, se separam e cada um segue o seu caminho. Então é apresentado quem é Vilela, que é um advogado de 29 anos de idade, que aparenta ser mais velho, marido de Rita e melhor amigo de infância de Camilo. E também como Camilo e Rita se conheceram, que foi através de Vilela, quem apresentou os dois. E após esse acontecimento, os três foram se unindo e foram ganhando cada vez mais intimidade, Rita e Camilo.
E após a morte da mãe de Camilo, Vilela ajudou com o funeral e também com os sufrágios, enquanto Rita deu apoio emocional, o que acabou facilitando com que os dois se encantassem cada vez mais um pelo outro. E por mais que Camilo tentasse negar e se afastar, Rita conseguiu convencer ele e conseguiu envolver ele o suficiente para que ele aceitasse por fim os dois acabassem juntos. No entanto, Camilo começou a receber cartas anônimas o chamando de immoral e dando a entender que sabiam sobre o caso entre ele e Rita. Então, por medo e insegurança cada vez menos, ele ia visitar a casa de Vilela, que não passou despercebido, perguntou o motivo e ele disse que era porque ele estava apaixonado. Só que as visitas foram diminuindo até que elas cessaram completamente. E Vilela, por outro lado, foi ficando cada vez mais sombrio e desconfiado, enquanto Rita foi ficando mais aflita e também com medo. Por fim, Rita e Camilo decidem que vão parar de se encontrar pessoalmente, vão se separar, mas vão encontrar outras maneiras de se comunicar entre si. Mas, no entanto, Camilo recebe uma carta de urgência de Vilela, pedindo para ele ir até sua casa. Então, mesmo apreensivo e com medo, inseguro, pensando que talvez Vilela soubesse do seu caso com a sua esposa, Camilo vai até a casa de Vilela e no caminho ele encontra a casa da cartomante, e deixando a sua negação quanto às superstições de lado, ele vai até a casa e decide perguntar sobre seu futuro. A cartomante é descrita como uma mulher com cerca de 40 anos de idade, italiana e magra, cujo nome não é revelado. E ela diz para Camilo que o seu futuro seria regado de amor por aquela que ele ama. Então ele sai da casa da cartomante após pagá-la, aliviado, pensando que talvez ele estivesse exagerando sobre tudo aquilo. Vai até a casa de Vilela, chama, no entanto ninguém responde e a casa estava em completo silêncio. Então Vilela, com uma expressão sombria, pede para ele segui-lo até um cômodo inferior, e é então que Camilo vê o corpo sem vida e ensanguentado de Rita no chão, e também é quando Vilela agarra ele pela gola, dá 2 tiros e deixa ele estirado e morto ao lado de Rita. Então hoje eu vou falar sobre Conta a Missa do Galo. Então, o Nogueira, que é o narrador, né, relembra uma noite de sua juventude, quando ele está hospedado na casa de Menezes para estudar. Então ele se muda da sua cidade natal para o Rio de Janeiro. E ele prolonga um pouco sua estadia lá para ver a Missa do Galo. E Menezes é um escrivão que está casado com a sua segunda esposa, apesar de trair ela semanalmente. Toda semana ele diz que vai ao teatro, só que ele vai encontrar sua amante, e isso todo mundo da casa sabe, inclusive a própria Conceição. Então, na véspera de Natal, Menezes sai de casa para encontrar a sua amante, e Nogueira vai à sala ler um livro de Dom Quixote para esperar o tempo passar para ele e o seu vizinho irem à Missa do Galo. Então nisso, Conceição ainda está acordada e vai ao encontro de Nogueira, e os dois começam a conversar. E ele começa a rolar uma tensão entre os dois. Então os dois estão tão envolvidos assim na conversa que Nogueira se esquece da noção do tempo e acaba se atrasando.
E ele só percebe o quão tarde estava quando seu vizinho bate à sua porta e os dois saem desesperados para a missa. E na missa, ele não consegue parar de pensar em Conceição e no que havia rolado ali, né? Então, no dia seguinte, no almoço, ele comenta sobre a missa do galo e a Conceição não esboça reação alguma, como se aquela noite nunca tivesse ocorrido. Então, ele, após concluir os estudos, volta para essa cidade e anos após, ele volta para o Rio de Janeiro e descobre que Menezes havia morrido e a Conceição havia se casado com um de seus escreventes. Tá legal, eu vou contar a história de um apólogo. A história se passa entre uma linha e uma agulha que começaram uma discussão. Na verdade, quem começou a discussão foi a agulha, porque ela começou a falar para a linha que ela era muito orgulhosa, e a linha respondeu que sim, ela era orgulhosa mesmo e que ela não ligava para o que a agulha pensava. Então, nessa coisa de elas começarem a discutir, elas começaram a querer saber quem que era mais importante nessa história toda. Então elas esperaram até a costureira chegar, e a costureira tinha que tecer um vestido naquele dia. Então ela pegou a linha e a agulha para ela começar a tecer o vestido que ela estava fazendo. Nesse caso, quando ela começou a tecer, a agulha e a linha ambas ficaram muito contentes, porque ela tinha pegado um tecido de boa qualidade, de muita boa qualidade. E então, a agulha, nesse período inteiro, ficou incomodando a linha, falando que ela era mais importante, porque ela que abriu o caminho para a linha passar. Então, mas a linha não respondia nada, ela só fingia que não escutava. Logo depois de o vestido ficar pronto, veio a baronesa, que era para quem estava sendo feito o vestido, e a costureira pediu para ela vestir, e ela vestiu o vestido. E então elas começaram a ver se tinha linhas soltas no vestido. E foi aí que a linha pegou e virou pra agulha e falou que ela era mais importante, porque no final das contas quem iria pra festa junto com a baronesa seria ela e não a agulha. O alfinete, que começou a ver toda essa história, pegou e falou pra agulha que era melhor a agulha começar a ser mais como o alfinete, porque ele parava onde colocavam ele e ele não abria espaço para nenhuma linha. E depois dessa parte da história, aparece a parte que o narrador está contando, na verdade, a história para o professor dele. E o professor dele fala que ele também estava sendo servido de linha, de agulha, para muita linha ordinária. E é isso. Bom, o conto A Teoria do Medalhão começa no século XIX, quando Janjão atinge sua maioridade no seu aniversário de 21 anos. Ele e seu pai começam a dialogar sobre qual seria a escolha profissional do filho, e que o pai queria muito que ele seguisse o status de medalhão. Mas o que seria um medalhão? O pai fala que esse era um sonho dele e que ele não conseguiu se tornar isso por conta que ele não tinha um apoio e nem mais idade. Então ele deposita tudo isso no filho. A idade para ser medalhão é de 45 a 50 anos e é muito difícil chegar a esse status. Então o filho é avisado desde já para poder praticar e ter tempo suficiente para atingir a sabedoria quando chegasse a idade certa. Duas instruções que são passadas para o filho é que ele deve deixar qualquer tipo de originalidade para trás,
porque, segundo o pai, isso pode afetar e pode causar algum tipo de incômodo, e que ele deve conviver com aquilo que ele já sabe e com aquilo que já é dito. Também é dito que ele não deve expressar sua opinião ou expor algo que ele quer, porque ele deve aceitar tudo e qualquer coisa. Ele deve agradar as pessoas. E concluindo também que o medalhão é você deixar a sua originalidade, a sua essência de fora para ser medíocre e agradar as outras pessoas. Quando o conto chega ao fim, é isso que a gente entende sobre ser medalhão. E uma frase, ou melhor dizendo, um ditado que marca muito bem esse conto é: a propaganda é a alma do negócio. Ou seja, quando você fala muito sobre algo, isso acaba sendo mais importante sobre a própria coisa. Bom, hoje eu vou falar sobre o Casavara. Casavara é narrado por dois personagens principais, Damião e Sinha Rita. Bom, Damião, ele é um seminarista e ele acaba sendo obrigado pelo seu pai a virar um religioso. Só que Damião, ele acaba fazendo uma besteira e acaba fugindo para casa de uma tia sua, no caso, uma conhecida de seus familiares, Sinha Rita, que é uma viúva com quem seu padrinho, João Carneiro, mantém relações que não são entendidas por Damião, que ao explicar desgosto pelo seminário, Sinha Rita resolve ajudar Damião, que por isso manda João Carneiro, seu namorado, a fim que ele entendesse, né, o que junto ao pai de Damião, que rapaz há pouco tempo que está à vontade de anedotas que animam que animam, digamos, a Lucrécia, que é uma criada da casa, onde Sinha Rita percebe a detenção que da menina de seus afazeres, que ameaça, sendo assim, ameaçando Lucrécia com uma vara, que isso significava que se ela não terminasse suas tarefas até a noite, ela seria totalmente punida. Então Damião resolve que a protegeria caso Sinha Rita resolvesse sussurrá-la com a vara. João Carneiro é colocado ao par de situação e envia um bilhete dizendo a Sinha Rita, né, que o pai do rapaz existia a ideia de vê-lo fora do seminário. Ao bilhete de Sinha Rita, responde que ele sabe o moço ou nunca mais vai vê-la. À noite, quando era hora de recolher os trabalhos, Lucrécia não tinha terminado o seu. Então, Sinha Rita acaba se estressando, se irritando, e pega a menina pela orelha, que pede Damião a vara. Então, Damião vacila, mas decide proteger-se a si mesmo. E apesar de súplicas de Lucrécia, ele alcança a vara, e a menina implorou que Damião intervisse por ela. Então, Damião sentiu-se compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário que chegou a hora da marquesa, pegou a vara e mesmo assim entregou a Sinara. Então, nesse momento da passagem da vara, Damião, a Sinhata cristaliza o tema de obtenção de benefícios, que apesar de certo momento da história, Damião promete defender Lucrécia, mas ele acaba atraindo, que com isso conquista a confiança de Sinha Rita, que acaba sendo dotado pelo poder. É isso.